RFI Convida. Elcio Ramalho. Ele é um artista brasileiro radicado há 20 anos aqui em Paris, está lançando um livro e suas obras também vão estar em exposição aqui na capital francesa. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios o artista Antônio Veronese. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Antônio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E é um prazer recebê-lo realmente aqui para falar do seu trabalho, das suas obras. Vamos começar então falando da exposição, que a partir do dia 30 de abril, então vai estar na Mairie, né, na prefeitura, na subprefeitura do 6º distrito aqui de Paris. Exato. Antônio, como é que vai ser essa exposição? Como é que foi a curadoria desse trabalho que vai ser exposto? Primeiro agradecer o acolhimento da França ao meu trabalho, né? Eu expus aqui em diversos lugares, no Carrossel do Louvre, no Museu Histórico de Saint-Cloud, na Unesco Paris. É a 8ª vez que eu exponho na Mairie du 6e, e eu tenho um espaço aqui que eu não teria se estivesse no Brasil, né? Então, essa sensibilidade, essa abertura da França para os artistas é alguma coisa extraordinária, né? E é por isso que eu estou aqui há quase 21 anos, né? Esse espaço eu adoro, é um espaço dentro da Mairie que se chama Le Salon du Vieux Colombier. É um espaço majestoso, enorme, com 2 andares. Eu tenho feito exposições ali que eu gosto muito de expor ali, né? Eu tenho, na figura do prefeito e do Monsieur Lecoq e do Monsieur Passelec, que é o adjoint de cultura, uma relação muito boa, eles são muito sensíveis a esse trabalho. E nós vamos abrir terça-feira agora, a partir das 5 horas da tarde, com uma nova mostra, com trabalhos novos, inclusive uma fase... A pintura está mudando um pouquinho, né? A gente vai ficando velho, a pintura vai mudando um pouquinho. Aliás, Antônio, você na apresentação dessa sua exposição, eu vou citar um trecho do que foi escrito, é um texto assinado pelo Michel Morvan, e diz o seguinte: na efervescência da arte contemporânea, Antônio Veronese destaca-se como artista único, um pintor que nos convida a uma viagem para além do tangível, explorando as profundezas da alma humana. Explorar as profundezas da alma humana é a essência do teu trabalho, Antônio? Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, até desproporcionada, com relação ao sofrimento dos outros. Eu me lembro que eu era pequeno, passava uma ambulância, eu começava a fazer uma oração para quem estava dentro da ambulância. Com 5, 6 anos, meu pai dizia: meu filho, ele tem a família dele para fazer oração para ele, você não precisa se ocupar de todas as dores do mundo. Mas eu acho que isso é um pouco enraizado em mim, e eu tenho essa preocupação. Eu trabalhei muitos anos como voluntário dentro de presídios de meninas e meninos menores, no Rio de Janeiro e em Brasília. E eu trabalhava já, eu falava da fome, da exclusão, da violência, mas eu não tinha tido experiência própria. E eu fui de encontro aos meus protagonistas nessas prisões, porque ali o sofrimento... são vítimas absolutas da omissão do Estado brasileiro, né? Que é incapaz de formar bem e incapaz de recuperar quando eles são desviados, né? Então eu fui tocado profundamente por essa realidade, que é uma realidade assustadora, né? E então a pintura, você não determina, como um escritor que procura um assunto, que estabelece sobre o que ele vai falar de antemão. A pintura se manifesta de uma maneira quase que espontânea, quase que só trabalhando o hemisfério direito do cérebro, não o esquerdo. Então, ela vai sair como um vômito de tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu vi, e ela vai buscar, após, com a experiência, uma forma estética que possa convencer. Mas o primeiro movimento, o primeiro ato, ele é fruto de uma pulsão. Não existe nenhum tipo de racionalidade na primeira imagem que depois vai ser desenvolvida. E essa questão do sofrimento, tem um
um grande, falecido já, era diretor do Museu Italo-Americano de Fort Mason, em São Francisco, ele diz, o que Veronese pinta talvez seja a nossa perplexidade diante da vida e do mundo contemporâneo. E em 2001, eu expus em Nova York, o New York Times escreveu, Veronese não pinta rostos, pinta sentimentos. Então é mais ou menos isso, eles conseguem explicar o que eu não consigo explicar, porque realmente a pintura, a escolha do que vai sair, ela é sem nenhuma preparação, sem nenhuma racionalidade, ela é fruto de uma pulsão. Aliás, você já inclusive declarou numa entrevista anterior à RFI que você não gosta muito de dar títulos, de dar nomes às suas obras, né, Antônio? Por quê? Exatamente. O Tom Jobim, que escreveu o catálogo da minha primeira exposição, eu tive uma chance absolutamente extraordinária, porque a imprensa abriu todos os espaços, não por causa da minha pintura, porque o Tom Jobim tinha escrito o catálogo. E o Tom Jobim dizia uma coisa, ele dizia, dar nome às coisas dificulta a compreensão. Quando sai uma imagem, eu posso achar uma coisa que tem uma relação com a imagem que saiu, mas é falso esse nome. Essa imagem, eu não sou um literata, eu não sou um escritor, eu não procuro uma interpretação racional com as palavras. Eu acho que a pintura é um pouco como a música. Eu digo, existem ceux qui écoutent Mahler e chantent e ceux qui écoutent Mahler e pleurent. Isso vem de você. Então, se eu dou um nome, eu te direciono para uma coisa que nem eu sabia que existia. Aquela imagem, ela vem de uma pulsão inicial, que depois eu vou, com a experiência, tentar arrumar, corrigir os defeitos, porque tem muitos defeitos nesse desenho inicial, que geralmente é feito com os olhos fechados, o primeiro desenho, ele vai ser arrumado. E depois eu dar um nome, e os galeristas exigem isso. Você sabe que Demoiselle d'Avignon chamava-se La Señorita de la Calle de Avignon, que eram as prostitutas da Calle de Avignon, em Barcelona. Aí o Marchand do Picasso, em Paris, disse, você não vende nunca com esse nome. Aí colocaram Demoiselle d'Avignon, que é uma cidade francesa. Então, o dar título numa coisa é a mesma coisa. Veja uma coisa, Le Sacre de Printemps, de Stravinsky, a primeira apresentação foi no teatro aqui no 8e, né? Na Rue Avenue Montaigne. O Stravinsky precisou sair pelos fundos para não apanhar. Porque as pessoas, Sacre de Printemps, esperaram passarinhos cantando. Chegaram lá, uma música de um expressionismo, de uma força e tal. Dar título às coisas dificulta a compreensão. O Tom tinha razão. Agora, Antônio, eu gostaria de falar agora também do livro, né? Vai ter o lançamento do livro com as suas obras. Inclusive, a gente vê, né, a opção tua, né, fica muito claramente pelos retratos, né? Por essa retratação do sofrimento tal como você o enxerga, né? Gostaria de falar, então, como que vai ser esse livro, como que é o lançamento desse livro, que tem o nome do Pintor do Olhar. Né? Quem deu esse título foi o Michel Morvan. Michel Morvan é um grande, um dos maiores especialistas em inteligência artificial no mundo hoje, que foi citado pelo Steve Jobs. E ele tem essa Chemin de Travers, essa casa de livros, com sua esposa Beatriz. E ele tem 17 ou 20 quadros meus na casa dele. E ele diz que trabalha no ambiente que tem os quadros, porque ele se relaciona com os olhares. Então, ele tirou essa frase, o pintor, le peintre du regard, o pintor do olhar, que vem um pouco de encontro com o que a crítica disse nos Estados Unidos, né? Então, ele mudou, inclusive, o nome da minha exposição, que seria Segredos do Atelier, que eu ia mostrar modificações do quadro até chegar à fase final, mas foi positivo. Isso eu achei interessante, porque dar à exposição e ao livro o mesmo nome vai ser interessante. Então ficou o livro O Pintor do Regard, Le Peintre du Regard, e a exposição vai se chamar também O Pintor do Regard. No caso do livro, então, ele faz, digamos assim, um apanhado do seu trabalho artístico, ele da sua faz carreira? O livro propõe, tem o prefácio do Michel, e ele estabelece uma relação de alguns rostos, de todos os rostos, aliás, com grandes textos da literatura universal, com grandes poetas, com grandes filósofos. Então, o livro tem, na página da direita, o rosto,
e na página da esquerda um pequeno texto que se relaciona. Então é um texto é um livro de literatura e de estética que ficou muito bem feito. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho deles. Agora, Antônio, você comentou então que lembrando que você chegou aqui em 2004, né? Mais de 20 anos você está aqui então, e você comentou que a França foi um país que acolheu muito bem o seu trabalho e que eventualmente não teria a mesma visibilidade no Brasil. Por que você fala isso, Antônio? Porque eu acho que a classe que teria sofisticação para comprar pintura no Brasil está mais interessado em comprar bolsas de grife, de coisas assim. A França, geralmente eu faço uma volta no mundo com exposição. Eu só parei por causa do Covid, mas eu sempre fiz Paris, Dubai, Japão, Los Angeles, Nova York. Umas vezes eu fiz Alemanha, fiz Suécia e tal, mas eu fazia esse... E eu sempre começava a exposição em Paris, por uma razão muito específica. Por incrível que pareça, desse tour, o local em que eu vendia menos era em Paris. Porque a classe sofisticada, a classe média francesa, que é extremamente sofisticada, mas ela não sobra dinheiro, os impostos são altos, então para ela é difícil comprar. Mas por que eu começava em Paris, então? Porque apesar de ser o lugar em que eu vendia menos, é sempre o lugar em que as observações e os comentários dos franceses me orientam para a continuidade da exposição. Eles dizem, fazem comentários, eu vejo o quadro que chama mais atenção. Então, essa sofisticação é francesa. Isso é uma coisa extraordinária. Eu acordo, às vezes, de manhã, eu digo assim, mas eu estou morando aqui há quase 21 anos mesmo. É uma coisa extraordinária poder usufruir disso, né? E estando bem perto da Itália também, né? Tá certo. Agora, Antônio, então você está, né, radicado aqui na França, mas como você mesmo comentou, expõe e já expôs em muitos países aqui na Europa, né, nos Estados Unidos, enfim, no Japão e no Brasil. Como é a recepção do seu trabalho? Você tem a intenção de estar mais próximo do público brasileiro? Olha, de apresentar o seu trabalho? Eu reclamo um pouco do Brasil, assim, mais de uma certa insensibilidade das elites do que de uma acolhida das instituições. Por exemplo, eu fiz 4 exposições no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, fiz uma exposição no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, eu tenho um painel no Congresso Nacional, que foi considerado pelo Lula o símbolo do movimento do Sem Terra, chama-se Tensão no Campo, que está no Congresso Nacional. Eu tenho um painel na Universidade Católica no Rio de Janeiro chamado Just Kids, que é o símbolo do 10º aniversário da Unicef do direito da infância e da adolescência. Eu expus no Museu da Cidade de São Paulo, eu fiz muita coisa no Brasil. Agora, por exemplo, eu não posso dizer certo ainda porque é segredo, mas eu estou preparando um painel para uma Suprema Corte em Brasília, que vai ser lá instalado de forma definitiva. Então, eu fiz muita coisa no Brasil, né? Eu não posso... Expus no Museu da República, no Rio de Janeiro, expus na Galeria Contorno, expus na Galeria Bonino, eu fiz muita coisa no Rio de Janeiro. Mas você tem a repercussão no seio da sociedade, das elites aqui, é uma coisa que é muito acalentadora para o artista, sabe? Uhum. Porque nós trabalhamos num universo do desconhecido. Se eu faço alguma coisa conhecida, eu estou repetindo. Se eu quero fazer alguma coisa nova, eu vou em direção ao desconhecido. Então, não tem referências. Então, esse apoio, esse soutien que eu sinto aqui na França, das pessoas de classe média, mesmo das pessoas, dos escritores, do pessoal de cinema. Eu tenho muita gente de artistas, músicos estão nas exposições. Isso é uma coisa que acalenta o coração da gente. Que bom, então. Antônio Veronese, artista, pintor, que vai lançar o livro O Pintor do Regard e também que vai ter as suas obras expostas na Prefeitura do 6º Distrito aqui em Paris a partir do dia 30 de abril. Muito obrigado pela entrevista, sucesso
para o seu trabalho, para a exposição e para o seu livro. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria aproveitar, agradecer e convidar todos os brasileiros e todos os portugueses, as pessoas da língua portuguesa que estejam nos ouvindo, e eu sei que a cobertura da Rádio França é poderosa, porque na entrevista de 2010 teve um monte de comentário. Convidá-los todos os amigos, os não amigos ainda, para essa abertura às 5 horas, na terça-feira que vem, dia 30 de abril. Tem um vinho lá esperando por vocês todos. Muito obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço.